Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal, eu sou Everton Pires. Hoje eu vou falar de Excel, especificamente tipos de dados. O que é tipo de dado? O Excel criou algumas categorias que permite a criação de dados no Excel, mas que buscam informações lá no Bing. E o que é o Bing? É o Google da Microsoft. Então ele vai buscar informações e permite deixar atualizado aqui no Excel. Isso é muito legal porque a gente pode ter ações, moedas atualizadas no Excel utilizando o tipo de dados. O que eu quero mostrar aqui hoje é a configuração da atualização de tipo de dados. Houve uma pequena mudança bem recente e eu vou mostrar então como utilizar e como atualizar os dados em tipos de dados. Fica até o fim do vídeo, vai na descrição, baixe modelos, suportes que a gente disponibiliza grátis e bora para a tela. Antes de começar essa aula, eu quero falar que os tipos de dados estarão disponíveis para quem utiliza o Office 365 e muitas categorias ainda estão em teste. Em alguns casos, nem quem tem o Office 365 vai ter. Você precisa estar inscrito no Office Insider, que é aquele programa que a Microsoft manda algumas novidades para você avaliar, para dar sua opinião, para testar. Mas pode acontecer do recurso entrar e sair no Excel, acontece bastante em tipos de dados ainda. Para não começar a falar direto de atualização de tipos de dados, para quem chegou agora e não sabe o que é esse recurso, eu tenho aqui algumas possibilidades bem legais. Moedas, por exemplo, então imagina que você tem uma planilha que precisa atualizar o dólar, euro e outras moedas, e eu tenho também ações. Peguei algumas ações do índice Bovespa. Quando eu tenho essas informações na tela, eu preciso converter em tipo de dado. Nesse caso aqui, ó, já estão convertidas. No caso da moeda, eu preciso pôr nessa ordem aqui, ó, USD/BRL. Então eu quero saber o dólar em relação ao real, quero saber o euro em relação ao real. Então você tem que colocar desse jeito aqui, /BRL. No caso da ação, você tem duas opções. Ou você coloca o nome da ação inteira ou o código da ação. Por exemplo, as ações preferenciais da Petrobras, PETR4, PETR4. Basta você colocar esse código e depois aplicar o tipo de dado. Como assim? Você vai selecionar os dados, por exemplo, aqui no caso de moedas, depois eu venho em dados, e olha o que eu tenho aqui, tipos de dados, exatamente aqui. Até pouco tempo atrás eu tinha várias categorias aqui, comida, filmes, um monte de coisa que está sendo testada. Se eu clicar aqui na setinha, na lista, eu tenho apenas esses três, eles tiraram por algum motivo. Ações, moedas e geografia. Como eu estou falando de moedas, eu preciso clicar aqui, ó, moedas. Aí o Excel vai transformar aqui em tipo de dado. E eu vou saber que é um tipo de dado quando tem essas casinhas aqui na frente, tá vendo? Vou pegar minha seta para te mostrar, ó, tem essas casinhas aqui, ó. Quando eu tenho esse formato, é um tipo de dado. Se você colocou a informação de um jeito errado, o Excel não vai reconhecer, mas ele te dá algumas opções ali se ele reconhecer algo próximo. Então o tipo de dado é muito legal, mas você precisa colocar no formato que o Excel quer enxergar. Então o tipo de dado nada mais é do que um grupo de dados que serão atualizados no Bing, lá no Google da Microsoft, que é o Bing. Então se você quer o dólar atualizado aqui, basta você converter em tipo de dados e você escolher as colunas desejadas. Como assim? Quando eu tenho o tipo de dado aqui, olha o que acontece. O Excel vai liberar essa caixinha aqui com mais, tá vendo? Ó, não vou colocar o foco, senão ele vai sair. Ó, inserir dados. Então eu seleciono todas as colunas ou apenas uma linha. Quando eu clico nessa caixinha, ele mostra vários itens, várias colunas que eu posso adicionar. Isso é sensacional. Por exemplo, para ficar bem simples o nosso vídeo, eu vou trabalhar somente com o preço atual das moedas no caso. Vem aqui no preço e olha o que eu tenho aqui. O valor do dólar, do euro e das outras moedas que nós listamos aqui. Se eu quisesse mais colunas, bastaria clicar aqui nesse campo e começar a adicionar o nome. Eu quero adicionar, por exemplo, o símbolo, mas eu não quero. Vamos trabalhar somente com o preço. No caso das ações, mesma coisa. Elas já estão no formato de ação, eu seleciono tudo e eu tenho esse pequeno campo para adicionar as colunas, as informações que serão buscadas lá no Bing. Perceba que eu tenho várias colunas interessantes relacionadas a ações. 52 semanas de alta, ações em circulação, baixo, beta, bolsa, câmbio, um monte de coisa.
É a mesma coisa, eu quero saber o preço atual dessa ação. Então eu simplesmente escolho a coluna do preço. Depois que eu defino o relatório que eu quero com tipos de dados, é muito especial, porque como padrão ele vai atualizar automaticamente a cada 5, 10 minutos, isso é muito especial. Até bem pouco tempo atrás existia uma atualização automática com um tempo de intervalo um pouco maior, ou você podia atualizar o tipo de dado automaticamente. Bastava clicar aqui no tipo de dado com o botão direito, tipos de dados, e eu tinha aqui essa opção atualizar. Isso já era bem legal, basta você fazer isso e o Excel vai atualizar na hora, de acordo com as informações disponíveis lá no Bing. Mesma coisa aqui para as ações, clica com o botão direito, tipo de dado, atualizar. Acontece que teve uma mudança recente interessante, relacionada à atualização de tipo de dado. Quando eu clico aqui na moeda, ação, ou qualquer outro tipo de dado, eu entro em tipos de dados, olha o que eu tenho aqui de novo, atualizar configurações. Quando eu entro nessa opção, eu tenho algumas novidades, pois agora o Excel disponibiliza atualizações diferentes para cada tipo de dado. Nós temos a opção atualizar tudo, isso é muito óbvio, quando você clicar em atualizar tudo, ele vai atualizar todos os tipos de dados vigentes na planilha ou na pasta que você esteja trabalhando. No geral, as atualizações são simples, basta você clicar aqui nesse comando atualizar e todos os dados serão atualizados conforme informações do Bing. A única delas que é diferente é a categoria de ações, isso é bem interessante e vale mostrar. Como eu disse, você pode clicar com o botão direito e atualizar manualmente. Você também pode vir aqui e definir que essa atualização seja apenas manual, para que não tenha aquela atualização de tempos em tempos. Você pode definir a atualização somente com o arquivo aberto e pode definir atualização automática a cada 5 minutos. Isso é muito legal. Você vai estar sempre com ação, moeda, dados geográficos, tudo atualizado praticamente em tempo real. Então houve uma pequena atualização na categoria de ações, mas no geral o recurso continua fantástico como já era. Você pode atualizar manualmente, você pode deixar atualizando automaticamente conforme as informações do Bing. Esse é o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, seja útil em algum momento. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.